Salve, gente! Então, eu vinha no carro ali com o Igor e o pessoal, e começou a ser levantado um assunto um pouco polêmico, mas também importante de ser debatido aqui. Eu comecei a responder algumas coisas no carro e eu fiz questão de responder aqui, né, em vídeo, porque tem muita gente que se enrola demais com esse tema e acaba terceirizando muito sua responsabilidade diante da vida, diante dos eventos, diante das coisas. E tá na hora da gente começar a desmistificar isso, né? Então, qual é a pergunta? Bom, primeiro, tem gente aqui nos bastidores que vão começar a fazer as perguntas e eu vou responder. Bora! O que é? A pergunta é o seguinte, existem antigas doutrinas, né, de muitas raízes diferentes, que dizem que o demônio, a gente pode entender aqui como espíritos negativos, irmãos, né, que estão ali na negatividade. Vamos usar esse termo demônio, que é o termo que eles usavam, né? Que o demônio é mais esperto do que o homem por ser o mestre da lógica, mas ele não é mais esperto que Deus, obviamente. Então eles dizem que nós não podemos dar ouvidos aos demônios porque eles conseguem enrolar a gente logicamente, ou seja, mentalmente eles conseguem fazer ali Sua artimanha, tem a lábia, tem os argumentos necessários, porque eles são o mestre da lógica. Então eles falam que o homem ele é facilmente enrolado quando eles ouvem, vamos dizer assim, o sopro demoníaco, né? A influência do demônio. Então como é que a gente pode lidar com isso? Por quê? Contextualizando aqui, já que foi no carro, porque muitas pessoas dizem que quando alguém ouve um espírito, ou quando tem alguma influência sobre algum espírito, aquilo pode não ser o espírito de luz, mas pode ser o demônio enrolando, né? Pode ser algum espírito, né, negativo, mas que na linguagem deles lá é o demônio está te enrolando para te levar para o caminho diferente de Deus e você acha que está indo para o caminho de Deus porque ele te enrola com muita facilidade. Né? Então a pergunta é exatamente nesse sentido. Como então não ser enrolado? Pelo amor de Deus, assim, eu vou falar respondendo, olhando um pouco pra ele, gente, pra vocês também. Vocês precisam entender uma coisa. Vocês têm que parar de ficar dando poder pra esse lado negativo, né? Dando poder pras trevas. Eu já falei muitas vezes sobre isso em algumas aulas minhas, em algumas lives, porque assim, tudo, na maioria das vezes, as pessoas tendem a terceirizar. Ah, foi o mal. Ah, foi o demônio. Ah, eu fui influenciado pelo inimigo, pelo mal, alguma coisa assim. E terceiriza a tua responsabilidade e, consequentemente, é como se você estivesse tirando Deus de dentro de você. As forças negativas existem? Sim, elas existem. Elas atuam? Sim, elas atuam. Mas a partir de uma autorização sua, né? Então, eu assisti um filme muito interessante há um tempo atrás. Acredito que a maioria de vocês já assistiu, Mulher Maravilha. E tem uma cena lá, muito interessante, quando é Ares, né? Ares, né? O deus do inferno, etc, etc. O deus da guerra, né? Ele chega para personagem, né? Ali no momento de luta ali, e diz, não, mas eu não influenciei ninguém. Na verdade, eu não obriguei ninguém a apertar o gatilho do revólver. Eu dei a ideia. Ele apertou. Então, mas eu fui influenciado pelo demônio, fui influenciado pelo mal, mas e cadê a tua força interior, né? Você não pode responsabilizar uma força negativa por tua má conduta, né? Pela tua falta de força no que diz respeito ao uso do teu livre-arbítrio, tá? Então, o mal, ele existe, a atuação dessa força, ela existe neste mundo? Existe, mas você não pode, aconteceu isso de ruim na minha vida. Foi o mal, foi o demônio. Você não tem responsabilidade nenhuma. É o outro. Foi sempre o outro. Né? Foi sempre o espírito. Eu levei um trupicão ali no chão, arrebentei meu dedo. Foi influência do inimigo, do mal. E você não para analisar e pensar um pouco que você tem responsabilidade nisso também? Porque assim, nenhum mal acontece na sua vida sem uma abertura para tal. E essa abertura vem de você. É você que é responsável pelo teu caminho. Tudo que acontece com você, existe um porquê
por detrás. E você é o responsável. E as pessoas precisam entender e começar a parar de terceirizar, né, as responsabilidades que cabem a elas. Existe a influência do mal? Existe, mais uma vez enfatizando, existe. Existe o mal que vai dizer, vai lá, pega a arma e atira na cabeça do outro. Existe, mas quem é que atira? É você. Você tem o livre-arbítrio de fazer ou de não fazer. De ir ou de não ir. Ah, eu fiz. Ah, foi um mal. Ou seja, você tira a responsabilidade que é sua e joga no outro. E você não está aprendendo nada. Você não vai aprender nunca dessa forma, né? Você vai continuar terceirizando os teus problemas. É aquela velha história. Ah, os ETs vão chegar. Eu vou esperar os ETs chegar porque eles vão trazer o Nezara, vão tentar fazer tudo de bom, vão pagar minhas contas e eu vou ser rico e feliz. Isso acontece muito dentro do contexto New Age, Nova Era. Eu vejo muitas pessoas aí, e olha, eu vou falar um assunto aqui, talvez vai ter gente aí pé da vida comigo, eu não tô nem aí, vou falar a verdade, tá? Tem uma história aí de grupos que estão se organizando em nome do Nezara. Abrindo um parênteses aqui, Nezara é um movimento verdadeiro? É. Gesara é um movimento verdadeiro? É. É um movimento que vai mudar o sistema financeiro global? É. Mas tem pessoas que estão se aproveitando disso, criando grupinhos e pirâmides e arrancando dinheiro de outras pessoas num loop constante de não, deposita um dinheiro aqui e logo Nezara vai vir. E logo Nezara vai vir. E você tá lá, sendo enganado. E nunca chega, né, esse recurso do Nezara para você. Poxa, Neva, por que eu tô sendo enganado então? Vamos fazer uma autoanálise profunda aí dentro de você, né? Porque ninguém é enganado sem estar enganável, né? Ninguém é atacado sem estar atacável. Qual é a tua conduta hoje? Como é que você está se comportando hoje diante da vida, diante dos eventos da vida? O quanto de amor você tem hoje? Então você pode sim ter ali uma influência do mal perto de você, que tente te prejudicar, que tente puxar o teu tapete, do demônio, como se fala, né? Mas para ele agir, tem que ter uma abertura sua, né? Tem que ter uma permissão sua. Porque nada acontece sem sua permissão e sem seu padrão vibratório. Vocês precisam entender e sair desse padrão de vítima. De que vocês são vítimas do mal. Que vocês são vítimas do mundo. Porque o mundo, porque o mal, porque as pessoas, porque fulano, porque ciclano. Vamos começar a parar de dar poder às trevas. E muitos dão poder às trevas. Aconteceu isso, foi fulano, foi o demônio. Ou foi a entidade tal que fez isso comigo, que fez um trabalho para mim. Vocês estão potencializando cada vez mais isso, né? Então vamos mudar, é ter consciência de que isso existe, mas fazer o teu trabalho de reforma íntima para que você não seja influenciado de forma a agir conforme essas influências desejam que você haja. Esse é o ponto. Respondi essa questão? Sim, aí entra uma outra questão, né? Isso aí é quando o sujeito ele está consciente do certo e errado, né? Ou seja, dentro do amor que Deus pede para que vivamos. A questão é quando o sujeito ele é, vamos pensar assim, inocente, no sentido mais da criança mesmo, é de falta de conhecimento sobre a coisa. Por exemplo, agora não vem nenhum exemplo na minha cabeça, mas assim, sabe quando uma pessoa vem enrola a outra e a outra por inocência ou por não ter recursos para saber que aquilo é errado e ela é conduzida àquilo? Como é que então essa pessoa que é inocente nesse sentido de não conhecer, para que ela fique atenta para que ela não caia nisso? Existem vários pontos que a gente pode tratar aqui, tá? A gente teriam várias respostas para essa pergunta, para não generalizar. A gente tem que entender que existem muitas vidas que aquela pessoa, digamos, inocente dentro daquele assunto, né, pode ter vivido do lado oposto, ou seja, ela pode não ter sido a inocente e pegou muitas pessoas e agora ela está tendo que experimentar aquilo dali para ela resgatar o karma dela do passado, né? Pode ser uma necessidade do espírito dela, um aprendizado que ele precisa ter, né, para expandir mais moral, intelectual, espiritualmente, né? E pode ser uma questão de má conduta ali, né,
de sempre. E a má conduta, muitas vezes, ela não está só no agir erradamente fora de uma linha crística de amor com todos. O pensamento também, né? Então você pode não falar mal da tua vizinha, do teu vizinho, verbalmente falando. Você pode não participar de fofocas e grupinhos ali, né? Verbalmente falando. Mas você pode pensar. E o pensamento também abre porta. Né? E o quanto você está focado dentro de você para se policiar nesse sentido. Né? Para não ser instrumento dessas forças. Porque assim, vai parecer meio duro e meio grosseiro. Mas não existe, nesse sentido, alguém que seja injustiçado. Tá? Eu já ouvi muitas vezes do pai João, dos mentores. Existe injustiça no mundo? Sim, ela existe. Existe a injustiça no planeta, existe. Pessoas sofrem injustiça? Sim, pessoas sofrem injustiça. Mas a partir de um olhar macro, tudo é justo e perfeito. Ai, Neva, mas o que você está falando aí é um absurdo, porque não sei o que, isso não é assim que acontece. Então tá, deixa eu te perguntar, você acredita em Deus? Eu acredito. O que é Deus para você? Deus é amor, Deus é justiça, Deus é maravilhoso. Então tá, peraí, então você está se contradizendo. Como é que você diz que você acredita em Deus? Na luz de Deus, na verdade de Deus, que Ele é justo, que Ele é perfeito, que Ele é amoroso? Se logo você diz que as coisas que acontecem no mundo, as pessoas que passam por injustiça, estão sofrendo uma injustiça a nível espiritual. Não existe isso. Ela pode sofrer uma injustiça a nível físico, mas a nível espiritual não tem injustiça. Porque ninguém passa pelo que não tem que passar. Ninguém experimenta o que não tem que experimentar. Ninguém é injustiçado sem ter uma causa primária, raiz, que desencadeou ela passar por aquilo. A lei de Deus não falha. Pessoas são traídas? São. Mas existe uma causa raiz. Pessoas são mortas diariamente no nosso planeta? Sim. Mas existem as causas raízes. E você, muitas vezes, se preocupa muitas vezes em ir julgar aquelas situações, em definir quem está certo e quem está errado ali, e esquece de fazer a tua reforma íntima, o teu trabalho interno de resolver as tuas próprias questões. Acontece um evento no mundo, aí você entra ali naqueles grupos de internet e vai meter o pau nesse ou naquele outro ali, para tomar partido e tal, fulano não presta, ciclano não presta, e parará, e você se esquece de fazer a tua reforma íntima. O teu trabalho interno, porque toda vez que você desvia-se energética, moralmente, que você baixa o teu padrão vibratório, você entra nesse campo de negatividade e você fica facilmente influenciável por essas forças não positivas. Você fica facilmente manipulável por essas forças não positivas. Você vai ser facilmente levado por padrões não positivos e vai ser levado a tomar uma decisão super errada, a fazer um julgamento super errado, a se envolver com pessoas não positivas, tá? E isso pode te levar para um estado de desconfiança de si mesmo, desconfiança do mundo, revolta em relação a Deus, falta de fé. Então, o ponto é, volta para você. Vai fazer o teu trabalho de reforma íntima. Isso é importante. Sabendo que as injustiças existem no mundo. Sim, elas existem. Tá? E se você puder ajudar as pessoas que sofreram a injustiça, ajude, não julgue. Né? Nosso papel aqui é ajudar, é colaborar com esse processo. Tá? Todo mundo que sai da lei do amor vai ter que arcar com isso. A lei do amor é o que rege esse mundo. E esse universo. A lei do amor é que rege tudo. Se você sai dessa lei, vai haver uma consequência. Tá? E o nosso papel não é julgar dentro dos processos de consequência. Não é ser os aplicadores das consequências. A própria lei universal vai se encarregar disso. E também não existe um Deus ali que está com um cajado na mão ou te metendo
cacetete na cabeça que vai te levar para o inferno porque você errou. Não existe esse Deus. Tudo é você com você. É o teu pensamento com o teu pensamento, é o teu julgamento com o teu julgamento, é você com você, é a tua consciência com a tua consciência. E nessa fase que a gente está hoje no planeta, você precisa parar de ficar olhando para fora, de ficar preocupado com o externo no sentido de julgar o que está acontecendo externamente e vir olhar mais para você. Eu falei recentemente isso. Poxa vida, aconteceu terremotos lá na Turquia, né? Acontece no mundo inteiro situações diárias de pessoas que sofrem, de pessoas que precisam de ajuda, de pessoas que precisam de amor, de pessoas que são violentadas, de mulheres que são violentadas, de homens que são violentados, de crianças que são violentadas, de animais que são maltratados. Acontece todo dia nesse mundo. E o que você tem feito para ajudar isso? O quanto de amor você tem gerado diariamente através das tuas ações? Não é você sentar e ficar apontando o que deveria ser feito. É a partir de você. Parar de acusar esse e aquele outro e ser a mudança. E começa por você. Né? Se você quer um mundo melhor, começa dentro da tua casa. Começa não julgando o outro. Mas eu queria ajudar aquelas pessoas lá na Turquia que passaram por aquele processo do terremoto, aquelas pessoas na guerra lá da Ucrânia. Você não pode ir lá fisicamente, não julga A e B, que fulano ou ciclano devia ter feito isso ou ter feito aquilo, mas vai trabalhar internamente, vai fazer o bem, vai ser o melhor que você puder. Isso por si só vai reverberar na grade planetária e você vai estar ajudando aquelas situações de forma quântica, por mais que você possa não estar lá fisicamente para ajudar uma pessoa a tirar dos escombros, para ajudar outra que está ferida de uma bomba que explodiu. É ajudar sem se envolver vibratoriamente no campo do julgamento. É isso que a espiritualidade espera de nós. É ajuda sem envolvimento, de maneira a você se prejudicar quando você entra nesse campo de julgamento. Consegui explicar? Sim, então isso tudo seria, o que você falou, seria uma resposta em como não ser influenciado por essas entidades. Amor. Amor. Porque todo dia você está rodeado por espíritos de baixa vibração que querem que você se arrebente. Tá? Todo dia. Você está rodeado por almas que deixaram o plano físico da Terra, que foram, digamos, ruins quando encarnadas, e elas vão continuar ruins fora do corpo. Não muda. Então você vai sofrer influência desse pessoal. Mas aí, cadê a tua conduta moral? Né? Cadê a tua força interior para não ser influenciado por elas? Aí essa é a minha pergunta que eu volto lá na outra questão que você falou. De não ser influenciado de fato por essas correntes negativas, por esses pensamentos. Você tem que manter o teu padrão alto. Isso, o padrão alto. Só que aí a gente volta lá, que você já respondeu também, dizendo, olha, tem pessoas que às vezes na inocência ou por ignorância, no sentido estrito da palavra, de não conhecer, acabam entrando de fato em pensamentos, em linhas de raciocínio. E aí é como eu falei, vai depender da pessoa, porque pode ser uma questão kármica, pode ser um processo que o espírito dela está escolhendo passar, pode ser uma abertura dela por uma má conduta dela já nessa vida. Tem N coisas que podem acontecer. Isso. Indiferente do que for, fazer o bem, manter o pensamento elevado. E fazer o bem. E aí essa é a minha pergunta desse complemento. E fazer o bem. Como então buscar esse fazer o bem? A quem eu devo buscar, ou o que eu devo ler, ou o que eu devo conhecer, o que eu posso procurar? É para dar realmente uma orientação a quem tem essa pergunta na cabeça. Bom, eu quero fazer o bem, mas não sei por onde começar. Eu não sei o que eu posso assistir, o que eu posso ver. Como posso começar então? O que você gostaria que fizessem com você? Né? É aquela base do que Jesus tanto ensinou pra gente. Fazer aos outros aquilo que você quer que façam com você. Né? Começa por aí. Então, o melhor que você pode fazer no mundo hoje é você parar de se preocupar com a vida do outro no sentido de fofoca e esse tipo de coisa. Vai olhar para você. Vai cuidar da tua reforma íntima.
Como é que você pode ser melhor para você, para o mundo, para todo esse processo de ascensão? É subindo o teu padrão vibratório. Como que se sobe esse padrão vibratório? Aí toda a origem desse início de subir o teu padrão vibratório começa com o teu autocuidado a nível físico. O quanto você está se cuidando fisicamente? Você está se alimentando bem? Você está se hidratando bem? Você está fazendo exercício físico? Você está tomando banho de sol? Você está descansando? O quanto você tem cuidado do teu corpo, que é o veículo para você se manifestar nessa realidade física? Né? Começa por aí. Cuidou do teu corpo? Cuidou desses pontos que eu citei? Automaticamente vai começar a haver uma vibração, um aumento da tua vibração espiritual. Isso por si só vai começar a melhorar a tua capacidade em lidar com pensamentos obsessivos, sejam gerados pelos teus próprios traumas pessoais dessa ou de outras vidas e ou de entidades que te circundem ali. Em outras palavras, se você está fraco fisicamente, mal hidratado, mal nutrido, mal descansado, você é vulnerável à influência de entidades não positivas. Porque se teu corpo físico está frágil, tua mente vai estar frágil. E tua mente vai ser facilmente manipulada ali. Começa com o quanto você tem se cuidado. É o que Jesus tanto falava. Um cego não pode guiar outro, né? Um doente não pode cuidar de outro. Então, como é que você vai ajudar alguém com eficiência se você não está se ajudando, né? Se você não está bem com você, se você não está se cuidando o quanto deveria? Então você vai ser um fantoche muito fácil, de fato, de ser manipulado por outras forças. Forças que estão aí, né? Forças que estão agindo a todo instante. Então o mal, ele vai sempre tentar te influenciar a fazer conforme, né? Ah, tira na cabeça daquela pessoa lá. A influência vai vir. Mas o quanto de força você tem para dizer não? Ah, julga aquela pessoa que está passando ali, ó. A influência vai vir. O quanto de força você tem para dizer não? Vide Jesus nas tentações do deserto. Ah, se tu é filho de Deus, pula desse penhasco abaixo. Ele não vou precisar fazer isso. Se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Não preciso fazer isso. Se você quiser, eu te dou todos os reinos desse mundo, basta que se curve a mim. Jesus, não preciso disso. Aí, o quanto você tem resistido a essas tentações de julgar o outro, de não se cuidar, de tocar o foda-se, desculpa a expressão, mas no que diz respeito a cuidar de si mesmo. O quanto você tem ouvido esse diabo do deserto ali? O quanto você tem dado ouvido a eles e acatado o que ele te fala? Porque isso faz parte desse mundo, isso faz parte das experiências desse mundo. Você veio aqui, nessa realidade, você veio de sistemas estelares outros, iluminados, para experimentar aqui essa gama de emoções que existem neste mundo. Existem N níveis de vibração nesse mundo aqui. E você pediu a oportunidade para experimentar tudo que tem aqui. Para que a tua luz se sobressaia em meio a toda essa influência não positiva que existe aqui. Entendido? Entendido. Alguma dúvida ainda? Não. Fernanda? Então, gente, vamos fazer nosso trabalho de reforma íntima. Vamos parar de se preocupar com o outro, no sentido de fofoca, né? E é uma das coisas que o Comando Astar tem pedido para eu bater tanto na tecla. Se vocês querem entrar dentro de uma nave nossa, do Comando Astar, se vocês querem fazer parte da nossa federação, se vocês querem fazer parte desse grupo e viajar pelo universo, conhecer outros sistemas estelares, outras civilizações, coexistir conosco a bordo das nossas naves, se você não aprender a coexistir,
amorosamente neste mundo, com as diferenças deste mundo, se você não aprender a respeitar o outro como ele é e a honrá-lo, independente das escolhas dele, por mais que você não concorde, mas honrá-lo, amá-lo e respeitá-lo, tal como Jesus ensinou e tantos outros mestres ensinaram, esquece que você não vai estar apto. Se você não está apto a coexistir com a tua família na terra, a respeitar a tua família na terra, as várias raças que existem aqui, os vários grupos religiosos que existem aqui, se você ainda acha que a tua religião é melhor do que o outro e julga o outro porque não está na tua religião, se você acha que o outro está errado porque ele namora um menino e você acha errado porque ele tinha que namorar uma menina, ou vice-versa, se você acha errado o tom de pele dele ou porque ele pintou o cabelo de rosa ou de azul, se você acha errado ele vestir a roupa daquele jeito porque você acha que o certo é daquele outro, quem é você para dizer o que é melhor para o outro? Então, se você não aprender isso ainda, se você não está procurando ainda dentro de você esse trabalho de reforma íntima e cuidar da tua vida e deixar o outro cuidar da vida dele e viver a vida dele do jeito que ele quiser, esquece entrar dentro das nossas naves. Vamos fazer o trabalho de reforma íntima para que o teu padrão vibratório suba e você seja muito bem-vindo vibratoriamente a bordo das nossas naves. Isso não é um processo de seleção que nós estamos fazendo. Esse é um processo muito simples, baseado em uma lei vibratória neste universo. Os semelhantes se atraem.